Então fala você conectado comigo aqui no canal Vasco Connection, eu sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui. Antes de qualquer assunto ou informação, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e acione o sininho de notificações. Espalhe o vídeo, né, nos grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, ajude o canal a continuar crescendo cada dia mais. Valeu! Vamos falar sobre a Camila Farani, vamos falar sobre a Carol Pfeiffer, né, porque não pode deixar de falar. O empresário do Galarza dizendo que ele está feliz no Vasco e a questão envolvendo o novo treinador do Vasco. Vamos começar pelos treinadores do Vasco. O planejamento do Vasco está muito atrasado, falei isso no vídeo mais cedo. O Vasco tenta anunciar um novo diretor de futebol, seria aí o Ricardo Gomes, né? Unanimidade dentro do Vasco. Olha, torcemos demais para que isso aconteça logo, porque o Vasco está atrasado. Nomes como Zé Ricardo, Jorginho, Mano Menezes, o Vasco não deve fugir muito disso não, né? O mercado aqui para o Mano Menezes, Zé Ricardo e Dorival Júnior, tranquilo, tá mais tranquilo porque são treinadores que estão no mercado, são treinadores experientes. Tirando o Mano Menezes aqui, que nunca trabalhou no Vasco, não conhece o Vasco ainda, mas conhece o Rio porque trabalhou no rival, e na minha opinião é um excelente treinador também para comandar o Vasco nessa Série B, assim como Dorival Júnior, Jorginho, o próprio Zé Ricardo. O Vasco precisa de treinadores que conheçam o elenco, que conheçam o clube, que tenham, conheço o Rio de Janeiro, eu sei como funciona o Rio de Janeiro, eu sei como é jogar no Maracanã, sabe? Então, a questão não é só, vou treinar o Vasco, não. Tem que chegar no Vasco, planejar o Vasco, a temporada 2022, trazer jogadores, vem trabalhar comigo, não sei o que e tal. É assim que funciona, em comum acordo com a diretoria do Vasco. Então, o Vasco não deve fugir muito desses nomes, não. Falando agora do empresário Regis Marques, do Galarza, né? Dizendo que o Meia está muito feliz no Vasco, vai continuar no Vasco. Olha, o Vasco acabou de comprar, né, o Galarza. Seria de um erro grotesco emprestar, vender, sei lá, se desfazer do Galarza nesse momento. É um menino que vai render muitos frutos para o Vasco ainda, né? O Vasco, tanto no campo quanto fora do campo também. Temos a situação do Andrei aí, que está saindo de graça do Vasco. O Internacional negocia com o Andrei. Aí eu pergunto para vocês estão felizes com a saída do Andrei? E eu não fiquei não. Após 17 anos, o moleque só tem 23 anos, daqui a pouco está explodindo no futebol, está todo mundo aí com dor de cotovelo. Tá? Isso fica, é uma lição danada. Contrato do Cano, nada, tudo atrasado, tem uma dívida aí de cerca de 4 milhões, planejamento está atrasado. O Vasco tem que ficar atento, tá tudo muito lento no Vasco, nada anda, sabe? Então a questão, o futebol precisa planejar logo, precisa colocar logo essas pessoas dentro do clube para começar a trabalhar, a apresentar soluções para o torcedor, sabe? Não quero pagar para ver mais uma temporada, o Vasco não consegue se planejar, o Vasco não consegue colocar para frente os seus projetos, as suas coisas, o Vasco não consegue. Isso é fato, né? Não é só o Eduardo que fala, todo mundo vê, está escrito nas estrelas. É tudo muito lento no Vasco, sabe? Já deveria ter um novo diretor de futebol, o Vasco deveria estar planejando isso há muito tempo, chega a ser irritante. Aí, agora mudando de assunto aqui, gente, vamos falar sobre a Camila Farani, né? Esteve no Vasco, vai investir no Vasco, isso é fato, ela vai investir no Vasco, tanto ela quanto a Carol Pfeiffer, que tem uma reunião junto com a diretoria do Vasco na sexta-feira, e são duas grandes investidoras, são milionárias, e assim, repito aqui, poxa, o Palmeiras tem, o Fluminense já teve, o Atlético Mineiro tem, torcedores que investem. A presidente do Palmeiras é vascaína.
Ponto. E a futura aí, quem sabe aí, do Vasco é palmeirense. Ela disse isso em vários vídeos, mas enxergou no Vasco um potencial muito grande para ela investir e receber em troca também. É claro que é uma via de mão dupla, né? Como a galera diz aí. Então, assim, falando aqui de coração, o Vasco precisa demais desses investimentos mesmo. Por quê? É muito mais fácil você, como investidor, contratar um jogador de peso. É mais fácil você falar, ó, quem vai te pagar sou eu. Quem vai bancar a tua conta sou eu. Você vai assinar um contrato comigo. Você vai jogar no clube, mas seu contrato é comigo. A bronca é minha. Sabe? Eu vou falar uma coisa, essa mulherada, além de bonita, elas se interessaram pelo Vasco. Pô, e isso não é motivo de alegria? Se isso não for motivo de alegria em meio a tantas coisas ruins que nós vascaínos, a torcida do Vasco já passou, continua passando durante esse tempo todo, nós vamos reclamar. Nós temos que torcer para que isso dê certo. Nós temos que torcer para que essas empresas, as investidoras, as empresas, continuem chegando para o Vasco, para que o Vasco possa equacionar suas dívidas e, principalmente, né, fazer com que o futebol funcione. O futebol funcionando, meu amigo, gente, funciona tudo dentro do Vasco. Tudo. Funcionou o futebol, tudo certo. O clima de paz total. Todo mundo fica tranquilo, a torcida, diretoria, ninguém perturba ninguém. Mas tem que ter um futebol forte. Olha aqui o planejamento atrasado. Isso causa, tipo assim, a torcida fica irritada, todo mundo irrita. Isso é fato. Tá certo? Então, assim, de coração, gente, vamos torcer, vamos apoiar, não vamos criticar. Tipo, vamos torcer para que tudo dê certo. Não adianta que você aí do outro lado tem sempre a turma do contra. Pô, e a questão da AGE? Pô, eu não tenho atualização. A galera junto à AGE, lá do movimento junto ao Roberto Monteiro, eu entrei em contato com algumas pessoas, não pararam. Eles estão marcando, continuam colhendo assinaturas, pediam informação de quantas assinaturas tem na AGE e tal, para trazer para vocês aqui. Só que eu não vou ficar entrando em assuntos agora, sendo que tipo assim, eu vou entrar nesse assunto aqui, da AGE e tal, do Vasco, beleza, a gente vai falar, atualizar a galera, porque precisa ficar atualizada, mas em contrapartida nós temos uma questão positiva acontecendo para o clube, que é a questão das investidoras, né, das duas aí, da Carol e da Camila. Pô, você prefere o que? Alimentar o que? O que é bom ou o que é ruim? O conflito ou a paz? Eu prefiro mil vezes a paz, sabe? Então, assim, vamos colocar para frente o que é bom, vamos enxergar coisas positivas, chega de negatividade, sabe? Vamos botar a cabeça para funcionar e falar, pô, eu quero ver meu Vasco forte. Se é uma possibilidade, se a Camila esteve no Vasco, se a Carol tem uma reunião com o Vasco, vamos torcer para que tudo dê certo, para que tudo funcione para o Vasco, para que o Vasco saia dessa draga, para que o Vasco volte a ser aquele Vasco lá de 97, 98, 2000, em outras épocas também, que a galera acompanhava o Vasco e, ó, não tem problema, não se liga não, se estiver perdendo de 2-0, vira para 4-3, 3-0, né, como foi contra o Palmeiras. Não vou ficar lembrando aqui não, de repente a Carol assiste, ela lembra daquela virada contra o Palmeiras e tal, lá no Palestra Itália, Vasco campeão. Então aquilo ali foi coisa de doido. Então eu quero esse Vasco de volta, eu quero o nosso Vasco de volta, e você, torcedor, também. Então, grana hoje para o Vasco, hoje a grana para investir é a solução, sabe? Planejamento, principalmente planejamento, né? Mas dinheiro e planejamento bem feito, aí não tem quem segure o Vasco, meu. Não tem. O Vasco é grande demais. Olha a torcida do Vasco. Fez espetáculos, mais espetáculos aí durante a Série B do campeonato. Cara. Série B de Campeonato Brasileiro, que a torcida do Vasco fez. Sabe? Deu aula de como torcer por um clube. Então, assim, é isso, gente.
Logo mais tem live aqui no canal, acompanha o canal, dá aquela força aí, se inscreve, compartilha aí o vídeo, dá uma força pra gente. Aqui, ralação e tal, o tempo inteiro, falando sempre do Vasco, beleza? Beijo no coração de todos, Deus abençoe, saudações vascaínas.